Vamos para a entrevista de hoje. Recebemos aqui no estúdio da Rádio Independente, fez questão de vir aqui presencialmente para conversar conosco, o representante do movimento Pedágio Não, de Vespasiano Corrêa, mas que envolve outros municípios também, o Loivo da Archeri. Bom dia, Loivo, seja bem-vindo. Obrigada por vir até a Rádio Independente. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Bom dia, ouvintes que estão nos vendo. Primeiramente, muito obrigado por dar essa oportunidade de vir aqui na rádio. É difícil, infelizmente, o movimento não está sendo divulgado pela grande mídia, infelizmente, e é difícil a gente conseguir algum espaço. Então, por isso, ficamos muito agradecidos pelo espaço. O nosso papel é esse, Loivo, é dar vez e voz a entidades que se manifestam a favor do free flow, mas que querem uma melhor condição, que querem uma tarifa menor, é dar espaço para o governo do estado que quer apresentar o seu projeto e que não está a contento nem pelas entidades nem pela população, e dar espaço para a população que é contra o pedágio, que é o caso que você está representando, uma das mobilizações. A gente tem outras, né? Mato Leitão, por exemplo, o pessoal já andou se mobilizando, mas fale mais do seu movimento, o movimento Pedágio Não, que começou até, pelo que o senhor nos falava aqui fora do ar, mais para o norte do estado, porque o Bloco 2 pega também trechos do norte do Rio Grande do Sul e do Vale do Taquari. Isso mesmo, Ricardo. O movimento começou forte na região da 135 e da 324, que é entre Nova Prata e Passo Fundo, e entre Passo Fundo e Erechim. E nós entramos alguns dias depois, isso começou já no começo de janeiro, nós entramos no grupo final de janeiro, e para tentar mobilizar a região baixa do Vale do Taquari, né? Como diz, o pedágio vai ser de Erechim até Nova Prata e de Casca até Venâncio Aires. E aqui pega de Estrela até Carlos Barbosa. O que é o nosso movimento? O nosso movimento é totalmente contra o pedágio. Por quê? Nós vemos que até hoje está mais ou menos 60 a 90 dias os prefeitos tentando negociar com o Estado, e eu não vi eles negociar 1 milímetro sequer do que da proposta que o Estado fez. Não conseguiram baixar valores e não conseguiram afastar praças de pedágio. O porquê que a gente não é totalmente contra o pedágio? Primeiramente, pelo valor que será cobrado da população. O valor, segundo o Estado, vai se cobrar da população em torno de 19 bilhões de reais em 30 anos em pedágio. Pelos nossos cálculos, nós vamos pagar entre 25 e 30 bilhões de pedágio. E o retorno da empresa pedagiadora vai ser de 5 bilhões. Então, nós vamos pagar de 4 a 5 vezes mais, até 6 vezes mais, do que vai ser gasto nas estradas, tá bom? Eu tenho alguns exemplos, por exemplo, aqui em Lajeado, já que nós estamos na região de Lajeado, como custaria muito menos, até de 5 bilhões, para fazer as obras necessárias, obras realmente necessárias, porque tem muitas obras que não são necessárias. Pelo grupo, o único lugar que é realmente necessário duplicar é entre o trevo de Arroio do Meio e o trevo de Cruzeiro do Sul. Essa obra realmente é necessária. Só que mesmo assim, o custo para fazer essa obra, segundo cálculos que nós fizemos, são 10 quilômetros, presta atenção, são 10 quilômetros de estrada. Para duplicar a estrada, segundo o projeto, são 13 milhões ao quilômetro. Isso já com passarelas, com trevos, com rótulas. Então, o custo só dessa de Lajeado, eu falo Lajeado porque Lajeado, a prefeita é a favor do pedágio, Estrela também é a favor, Arroio do Meio também é a favor do pedágio, só que eles não estão se dando conta o valor que a população deles vai pagar, tá bom? Para ter uma ideia, o custo, 10 quilômetros, Arroio do Meio a Cruzeiro do Sul, é de 130 milhões de reais. Se fosse o governo pegar o dinheiro e ele mesmo fazer, seria de 130 milhões, os 10 quilômetros, bota mais 20 milhões da ponte, que vai ser feita em mais uma ponte, daria 150 milhões. Então, nós botamos 200 milhões a obra entre Arroio do Meio e Lajeado. Isso resolveria, eu acredito, uns 60%, 70% do fluxo da região. Mas se você pegar onde querem duplicar totalmente de Encantado até Venâncio Aires, que não precisa duplicação, com algumas terceiras faixas, resolveria 90% do problema de fluxo. Se você pegar os outros 50 quilômetros, tirando os 10 daqui, mais 50 quilômetros de Encantado a Venâncio Aires, você bota na média uns 2 milhões ao quilômetro de duplicação, já exagerando um pouco, são mais 100 milhões.
Então, de Encantado a Venâncio Aires, o custo dessa obra é de 300 milhões. Tá bom? Loivo, vocês já tiveram a oportunidade de apresentar esses apontamentos Aos prefeitos? aos prefeitos, Não. às autoridades? Não, ainda não. Até porque eu mesmo fiz essas planilhas de custo. Isso aí é uma coisa simples de fazer, qualquer pessoa faz. Né? Eu peguei o projeto, vi os valores que vão ser gastos por quilômetro e coloquei. Eu estou tentando marcar com a prefeita de Lajeado, estou tentando achar o telefone dela ainda, de Estrela também, marquei com o prefeito Mussum, estou marcando com o prefeito de Encantado, para essa semana. Eu tenho meu trabalho, eu peguei essa semana para, entre o meu trabalho, conseguir nas rádios, conseguir nas câmaras de vereadores. Eu já falei com 2 câmaras de vereadores, vou falar com os prefeitos. Essa semana eu peguei para isso. Né? E a coisa é tumultuada, a gente não consegue fazer tudo. Né? Mas talvez até que o interessante seria falar com a ANVAT, que é a Associação dos Municípios do Vale do Taquari, porque aí engloba todos os prefeitos. AMAT, você já falou com o prefeito de Mussum, é isso? Eu vou falar com ele hoje ou amanhã. Ele é o prefeito da AMAT, que é a Associação dos Municípios do Alto do Taquari. Inclusive, o prefeito de Vespasiano Corrêa, Thiago Miquelon, era o presidente até pouco tempo. Então, já ele representa, vamos dizer assim, um grupo de prefeitos. Aqui, na ANVAT, o prefeito é o prefeito de Sério, presidente da ANVAT. Mas, Loivo, talvez você até esteja sendo um pouco humilde, né, dizendo que qualquer um faz. Não sei se é qualquer um que faz. Eu acho que não é tão simples assim, talvez para o senhor sim. Até se explicar, de repente, né? A gente está falando do movimento, mas daqui a pouco o porquê da sua indignação, se tem empresa, qual é o ramo que trabalha e quem mais está envolvido nessa mobilização e de onde é que como é que vocês chegaram a essa conclusão de que não precisa de duplicação de Arroio do Meio a Encantado? E eu concordo com o senhor que o trecho mais caótico é esse, entre Cruzeiro e Arroio do Meio, mas a gente sabe que tem trânsito também, inclusive em direção à sua cidade, à sua região, que é em direção a Encantado, né? E também, por outro lado, em direção a Venâncio Aires. Sim, a gente passa pela estrada, né? Então a gente vê que essa estrada de Encantado, Arroio do Meio, com algumas terceiras faixas, você em vários quilômetros você consegue aumentar o fluxo, né? O problema são caminhões que vão devagar, faz aí cada 2, 3 quilômetros uma terceira faixa, que vai custar muito menos, né? Então é isso aí. Agora, indo de Encantado, subindo até Casca, isso aí não precisa de duplicação praticamente em nenhum lugar. Tem uma duplicação de Mussum até um pouco antes de Encantado, uma duplicação. Aí também não há necessidade de duplicação. E vão ter que fazer mais uma ponte por uma duplicação que não tem necessidade nenhuma. Algumas terceiras faixas, como eu estou falando, já resolve o problema. E isso é uma ideia, é um consenso do grupo? Sim, é um consenso do grupo. Tem o prefeito de Casca, que é o único prefeito que está em todos os movimentos, que está realmente contra o prefeito de Casca, tá bom? Como é que é o nome dele? É o prefeito Perim, de Casca. E também de Guaporé, o vice-prefeito, que está também pela causa, que é o único que é pedágio ou não. Até porque Guaporé não vai ter praticamente, nem terceira pista Guaporé não vai ter, e Guaporé vai pagar. Como é que está o engajamento? Quem são as pessoas que participam? São empresários? É a comunidade em geral? Sim. Tem empresários, tem mais na região do Guaporé para cima. Né? Aqui para baixo está difícil, eu não sei por que os prefeitos da região querem o pedágio, né? Principalmente, eu sei por quê, porque Lajeado e Estrela vão receber a duplicação daqui 3 anos, tá bom? E eles vão pagar a mesma coisa que nós vamos pagar lá para cima. E para nós, além de não ter necessidade, vão ter obras monstruosas lá em cima que não precisa, entendeu? Então, a Lajeado e Estrela, eu não sei se tem outros porquês deles querer tanto esse pedágio, né? Eu acho que eles não fizeram as contas ainda, eu tenho certeza que a prefeita de Lajeado, a prefeita de Estrela não fizeram as contas para entender quanto a população da região vai pagar. Vai pagar 6 vezes mais do que vai receber. Tá entendendo? E não é só 6 vezes mais, se você pegar 25 a 30 bilhões que nós vamos pagar, e pelos nossos cálculos, com se tu vai gastar de Encantado a Venâncio Aires 300 milhões, na média 300 milhões, com esse 1,3 bi que o governo quer aportar, com esses 1,3 bi você faz tudo o que realmente é necessário em toda a região do Bloco 2. Essa é a grande questão. Por isso que de jeito nenhum a gente tem que deixar colocarem esses pedágios. Porque os pedágios em si já têm uma grande despesa. Eles têm uma grande despesa em funcionários. Para ter uma ideia, só em funcionários, eles vão gastar mais de 1 bilhão nesses 30 anos.
Então, isso é uma despesa desnecessária. Se fosse o governo aportasse o valor, contratasse uma empresa para fazer e fizesse as obras. O senhor tem empresa? Eu tenho uma empresa de autopeça, eu vendo peça para caminhão. Eu tenho um caminhão, eu vendo peça pronta entrega na região, inclusive aqui em Lajeado, aqui em Estrela. Usa bastante as rodovias, bastante, então? Eu vou até Passo Fundo. O senhor mesmo que dirige? Eu mesmo dirijo, eu mesmo vendo, né? Uma empresa familiar, minha esposa ajuda, meus filhos ajudam. O que representaria para a sua empresa, em termos de pedágio, para fazer as movimentações do dia a dia? Hoje Encantado está liberado, né? Sim, hoje, claro, tirando Encantado, mas eu pagava, antes da enchente, eu pagava 3 mil por ano de pedágio. Eu pagava 3 mil por ano. Normalmente, qual o trecho, então? Lá meu trecho vai vem de Passo Fundo, vem até aqui Lajeado Estrela, aí eu subo a Soledade, mas aí não tem a ver, né? Pega aí de Passo Fundo até Lajeado e também de Casca até Nova Prata. 3 mil por mês. 3 mil por mês. Eu gastava. Eu vou passar a gastar 9 mil. Vai triplicar somente o meu, mas eu viajo 2 a 3 vezes por semana. Você imagina um caminhão que viaja todos os dias, quanto vai pagar? Vai gastar 50, um bitrem vai gastar 100 mil por ano, 150 mil talvez por ano. É uma despesa astronômica para o retorno que vai ter. Claro que é bom, é uma maravilha o projeto. Duplicado, Encantado até Venâncio, é uma maravilha. Só que é um custo astronômico e nós já pagamos para ter isso. Nós já pagamos imposto, nós já pagamos, eles arrecadam 5 bilhões por ano de imposto. Nesses 30 anos, para ter uma ideia, vai ser arrecadado 75 bilhões somente de IPVA. Sabe que a gente conversou até com representantes aí tanto da Receita Estadual aqui em Lajeado para trazer números em relação ao IPVA. Sim. A gente já falou com um vereador de Porto Alegre, o Gessé, que está encaminhando um projeto nesse sentido de utilizar o valor do IPVA, ou pelo menos para que o pedágio que tu passar seja descontado do IPVA que tu vai pagar, e da mesma forma tem um deputado estadual que também o Pazin, que também tá fazendo essa movimentação, mas seriam somente para as rodovias estaduais. E agora o senhor vem, né, ao encontro, né, falando, realmente a gente não sabe para que a gente paga o IPVA, porque a gente tem que pagar a pedágio em todo momento. Agora, Loivo Darcheri, que é um representante aí do movimento Pedágio Não, que é lá de Vespasiano Correia, o Loivo. No seu entendimento, sendo bem realista, o senhor acredita que, de fato, o valor do IPVA vai ser destinado para fazer obras desse porte, como, por exemplo, duplicação de Arroio do Meio a Cruzeiro do Sul? E eu lhe pergunto porque se talvez o movimento não entenda que podemos ter pedágio ou free flow, mas que sejam menos praças e que seja um valor menor. Isso é cogitado ou não? Vocês são contra qualquer tipo de cobrança para termos obras nas nossas estradas estaduais? Nós temos muitas pessoas no grupo e óbvio que nem todas elas têm a mesma opinião. A minha opinião e de vários é que é totalmente sem cogitação de ter o free flow. Até porque é uma despesa a mais, uma despesa enorme e não tem porquê. Questão do IPVA, eu, por exemplo, vou passar a pagar 9 mil por ano. O IPVA do meu caminhão eu pago 4 mil e eles querem tirar metade que é 2 mil, então não adianta. É um terço do valor do IPVA. Então, essa do IPVA nós já cortamos. O que nós queremos, nós temos alguns projetos, viu? Para finalizar, não é para finalizar, mas enfim, o que nós estamos fazendo? Muitas pessoas do grupo já foram a Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, conversar com os deputados, pedir assinatura para a abertura de uma comissão para falar sobre os pedágios, tá bom? Está saindo uma lei, um projeto de lei para revogar a lei de 2016, tá? Então nós precisamos o quê? Nós precisamos que a população que está ouvindo nós, os vereadores que estão ouvindo nós, os prefeitos que estão nos ouvindo, mas principalmente a população, fale com o seu vereador. Nós temos pouco tempo, Ricardo, nós temos pouco tempo, dia 24 em Serra, nós temos mais 12 dias só. Então nós precisamos que a população converse com os seus vereadores, converse com os seus prefeitos de toda a região. Eles têm que ir a Porto Alegre, têm que ir essa semana ou a semana que vem, convencer os deputados e dizer o quê? Nós não queremos pedágio, nós não precisamos de todo esse projeto, tá? E o Pazin já está falando lá na Assembleia, os 1,3 bi que o governo quer aportar, esses 1,3 bi é o que nós precisamos. Não precisa nem colocar IPVA, vamos tirar fora o IPVA. Vamos tirar fora os 83 bilhões que nós pagamos por ano.
Vamos tirar fora os 9,5 bilhões que o governo conseguiu colocar em caixa nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos, sobrou 9,5 bilhões no caixa do governo. Vamos tirar tudo isso aí e vamos pegar só os 1,3 bi que é do Funrix que o governo quer aportar. E isso para todo o trecho, incluindo o pra norte do estado. Para todo, como Mas eu já falei. Diminuir em quanto as obras? Você tem esse levantamento? Não. Seria 10% daquilo que está se propondo? 5%, 15%? Você tira obras desnecessárias, Sim. que é, por exemplo, Mussum é Encantado, que é 2 Lajados até antes de Guaporé. Região de Serafina também tem alguns lugares que não precisa. Eu estou falando, algumas terceiras pistas diminuem 20 vezes menos o valor que será gasto. O valor que nós vamos pagar. O valor hoje ao quilômetro de duplicação é 13 milhões. Só que você somar vezes 4, que é o que nós vamos pagar, eles vão gastar 5 milhões. Mas o que nós vamos pagar nós teríamos 25. de obras, Loivo? Em relação ao que está sendo proposto? Seria 10%, talvez? Aqui, você duplica entre Arroio do Meio e Cruzeiro, resolve o problema. Você faz terceiras faixas entre Encantado e Venâncio Aires. Nos lugares Mussum, 2 Lajados, Serafina, onde querem fazer duplicação... Rota do Sol, Via Láctea. Aqui eu não olhei muito ainda aqui da Rota do Sol, tá bom? Me peguei mais entre até Casca, até Passo Fundo. Então, nisso... Esses 1,3 bilhões, você consegue fazer... Tem obras lá para cima também, né? Sim, tem lá para cima também, mas você consegue fazer tudo. Você vai gastar 300 mil aqui, 300 milhões aqui, Encantado, sobra mais 1 bilhão. Dá para fazer todas as obras, lugares onde que não precisa duplicação, você faz terceiras faixas, por enquanto. Mais para frente você pode fazer duplicação, porque vai sobrar dinheiro, o governo arrecada muito, muito dinheiro. Só que o dinheiro do IPVA, que pode ser destinado, enfim, os prefeitos têm que ser em cima para destinar para as estradas, você vai fazer tudo tranquilo. É só questão de destinar o valor que nós pagamos para as estradas e não para outro lugar. Pessoas que estão participando aqui na nossa live no YouTube, Max diz, sabem se o pessoal está se mobilizando para manifestar contra a separação dos municípios? Os pedágios, ele coloca entre parênteses. Não, só não estou vendo nada. Vocês fizeram algumas manifestações já? Sim. Mais lá para cima? Mas separar município, nada. Separar não. Mas a questão de contra o pedágio, vocês fizeram manifestações? Sim, já foi físicas? Foi feito a primeira foi em Nova Prata, depois teve em Casca, depois teve em Encantado e no último fim de semana teve em Serafina. E vai ter uma agora em Guaporé, dia 22, e que eu já convido todo mundo a desejar. 2 dias antes do prazo. Para 2 dias antes. Discussão da e concessão. Vai ter bem provavelmente agora, sábado agora, em Marau, para ter um grande movimento. Quantas pessoas que juntam? Infelizmente não está juntando muita gente. As pessoas não se mexem de casa. E vocês têm conseguido contato com outros grupos dessa parte baixa, por exemplo? Não, ou isso ainda não aconteceu? O grupo, eu tenho um grupo da parte baixa, o pessoal tem um grupo da parte alta. A gente tenta mobilizar, mas as pessoas têm muito pouca informação. Elas não estão vendo o custo alto que vão pagar. Elas estão pensando que é igualmente um pedágio de Lajado, ou um pedágio que tem aqui em cima antes de Carlos Barbosa. Eles estão achando que é uma coisa... Não, quantas pessoas integram o grupo? Nós temos umas 2.000 pessoas, entre 3, 4 grupos, eu acho. De WhatsApp. Isso. E que participam ativamente? Que participam ativamente, a gente sabe que é muito menos, em torno de aí 20, 30, 50 pessoas. O Fernando de Nova Prata talvez seja um deles. Ele diz, Loivo, nosso representante, está aqui na nossa live no YouTube também. O Fernando Girardi também diz, pega o exemplo da Serra. Em 1 ano o valor subiu, não é viável, não é ético. Isso. E os carros que não pagam IPVA, ele pergunta. Também o Fernando de Nova Prata diz, tem moções de repúdio, mais de 40 cidades dos vereadores. Moções de repúdio, CDL, Nova Prata, né, aqui no Rio Grande do Sul também. Isso mesmo. Temos o WhatsApp também, né, Rita? O Fernando é um dos líderes, um dos que começou o grupo, Fernando da Nova Prata. O Fernando é uma pessoa sensacional, ele tem até a 5ª série, ele monta móvel, foi ele que começou todo o movimento. Tem o Ivaldo também de Casca, que começou mais ou menos junto. Um movimento Ivaldo, outro movimento Fernando. Nós temos um movimento em Caxias com a Márcia Ror, que está tentando derrubar a Praça de Caxias também. Então tem vários movimentos, mas todos trabalhando no mesmo sentido, né? O Clayton mandando aqui no WhatsApp da rádio, quando o representante da EGR esteve na rádio, ele disse que perguntou se a construção da ponte na ERS 130 não iria impactar no valor do pedágio. Disse que não, e agora querem encher de pedágio em todo o Vale do Taquari. Para as empresas não vai mudar nada, porque eles repassam este valor para o consumidor final.
Mas para o trabalhador que não tem para quem repassar estes valores, vai ter que, enfim, ele usou um termo ali, vai ter que pagar, né? E ele diz que é totalmente contra pedágio, pois já pagamos IPVA para termos estradas em dia para rodar. Mas tem que sentar na graxa, né? Foi o que ele disse. Não é um problema também, né? O Clayton pegou leve, vai ter que sentar na graxa, diz ele. Ah, certo. O Ari Hentges de Arroio do Meio também, ele fala o seguinte, esse pedágio, se eu passo, vou pegar, acho que é pagar, deve ser aonde? Vai ser cobrado aonde? Essa é uma dúvida. Falando do free flow, né? Não sei se vocês têm um posicionamento também em relação... Tanto faz, né? Porque serão free flows. E aí a dúvida da pessoa, muitas vezes... Porque na praça de pedágio, tu passa, tu baixa o vidro, vai ali e paga. O free flow vai ser cobrado pela placa e para quem tiver a tag, né? De algum banco ou... como é que é? Passe livre, né? Eu não me lembro agora o nome exatamente, que tem do governo do estado, enfim, vai ser debitado automaticamente na conta, Ari. E se não tiver, vai entrar na tua conta lá na placa, tem que entrar acho que no site do governo do estado, mas isso ainda vai ter que ser colocado em prática. Aplicativo, né? Aplicativo, né? Na região de Caxias, só eu mesmo já levei 6 multas por esquecer de pagar o free flow. Já levei 6 multas de R$195. Eu só não perdi a carteira porque o meu caminhão tem nome da empresa, tá bom? Já foi arrecadado só na região de Caxias 500 milhões de reais. Foi arrecadado mais em multas do que de imposto para o governo. Isso aí é um problemaço. Isso é um baita problema. Pessoas estão perdendo a carteira por causa disso, né? O valor do frete na região de Caxias, depois que instalaram os free flow, o valor da logística, do preço do produto, a logística aumentou em 2%. A média do Brasil... Uma continha básica. A média da Europa é 8% do valor da logística. Estados Unidos é 12%, Brasil é 19%. Rio Grande do Sul já é 21%. E agora em Caxias, por causa dos novos pedágios Free Flow, aumentou mais 2%. Loivo, próximos passos então? Essa tentativa de contatos com mais prefeitos? Sim. Nós temos É muito importante a presença dos prefeitos nas manifestações. Vai ter uma agora, eu acredito que nesse sábado em Marau, com vários empresários. Nós temos corpo jurídico já também junto, temos vários empresários fortes juntos. Nós precisamos que os prefeitos estejam juntos, prefeitos e vereadores. Estejam juntos lá, acredito que vai ser em Marau nesse sábado, tá bom? Mas o mais importante, que eu já falei antes, é os vereadores, prefeitos pegarem seus vereadores e irem a Porto Alegre, falarem com seus deputados e convencer os deputados a falarem com o governador para barrar esse projeto. Isso é o que nós temos que fazer. Depois nós temos mais outras coisas. Por exemplo, tem um projeto de lei saindo para revogar a lei de 2016. Tem uma comissão, tem um projeto de comissão na Assembleia também para discutir o assunto. Temos que revogar a lei federal dos free flow, que free flow não é somente para arrecadar dinheiro, já é muito para arrecadar dinheiro, mas o free flow não é somente para arrecadar dinheiro, ele tem outras pretensões no futuro, que são bem piores do que arrecadar dinheiro. Marco Antônio Tessman, perdoe. E nós temos também que revogar a lei estadual das concessões, isso que nós temos que fazer. O Marco Antônio Tessman diz, a essas demandas somam-se a forma de pagamento dessa aripuca, a forma como será pago o novo pedágio. No caso do Free Flow, para mim parece mais uma máquina caça-níqueis para multas. A Tânia Mara Leffler Neves, bom dia. O problema vai ficar para os motoristas que usam essas estradas. Os prefeitos têm que se unir. Tem mais gente aqui no WhatsApp também. Parabéns à iniciativa. Pena que a maioria dos prefeitos estão a favor do Free Flow. Reduzirem a máquina pública, nem pensar. Valdoir Ror, de Arroio do Meio. Walson Jones, de Teutônia. Bom dia. Sobre pedágios, essa ideia é ótima. Ótima, a terceira faixa ajuda muito. Enfim, o pessoal tá te apoiando aqui. Loivo Darcheri, ele que é empresário de Vespasiano Correia, um dos representantes. O movimento, pedágio, não tem algum presidente? Não. É um grupo mesmo que tem alguns líderes, você é um deles. Lá de Vespasiano Correia, tem mais gente aí participando de outros municípios, né? Até aqui tem o Lauro César Pedotti, parabéns, senhor Loivo, e entrevistadores, pedágios não. O Fernando de Nova Prata, ele fala Getúlio Vargas, movimento grande também. Enfim, mais manifestações aqui. Loivo, obrigado pela tua presença aqui na nossa programação. Continuamos em contato, é importante a gente dar espaço para todas as versões aqui também na nossa programação. Tá bom, muito obrigado pelo espaço. Muito obrigada mais uma vez. E contatos ou rede social para que o pessoal possa, né, o pessoal que apoia o movimento também possa participar de alguma forma? Olha, nós temos um grupo
nós temos 3 ou 4 grupos de WhatsApp, né? Nós temos página no Facebook também, que a gente pode colocar... Pedágios não? Podemos colocar na postagem de vocês, da live, Podemos, mas como é que é o endereço? A página no Facebook. Não temos uma página própria pro pedágio, não. Não temos uma página própria. Eu tenho a minha página, o Fernando tem a página dele, enfim, é mais ou menos isso. É Loivo Darcheri, então, Darcheri. no Facebook. Está no Loivo Darcheri. Darcheri se escreve DARCHERY. Isso mesmo. Loivo Isso Darcheri. Tá bom, Entra Loivo. na minha página que tem muita coisa lá. Um grande abraço. Tá bom, obrigado.